Cristiano Zanin foi acionado pela AGU, não é? Para interferir num embate entre o Congresso e Presidência da República. Em tese, deveria haver uma negociação, como normalmente deveria haver sempre, entre o Congresso e a Presidência, mas a Presidência apelou, né? É aquela coisa, duas crianças estão brigando e aí ele chama a mãe. Só que não pode, tem que se entender. O que aconteceu exatamente? A mãe, no caso, é o STF, né? Pois aí, que mãezona. Mas aí, mais especificamente, um ministro que foi não só foi indicado pelo Lula recentemente, né? Bem recentemente, foi ele primeiro, depois o Flávio Dino, como foi advogado pessoal do presidente da República, né? Por ano. E aí, essa é uma questão, é um detalhe sórdido dessa questão toda, né? Vamos relembrar. Isso se trata da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Isso é um subterfúgio antigo, né? É de 2011, 12, do governo Dilma ainda, quando se instituiu essa desoneração, na expectativa de aquecer a economia. Era outro contexto. O governo Lula precisa de dinheiro para honrar as suas promessas de responsabilidade fiscal, que ele já, com muita dificuldade, tenta sustentar no discurso, né? E aí o governo Lula, o ministro Haddad, da ministra Fazenda, escolheu essa desoneração para ser um dos pontos em que o governo não vai abrir mão do que deveria receber, né? E aí anunciou no ano passado, olha, não vai ter desoneração, não vamos seguir prorrogando a desoneração. Os setores envolvidos não gostaram de ouvir isso, estão acostumados à desoneração. Foram 12 anos sem pagar. É muito tempo. Acostuma, né? Acostuma. É difícil de tirar uma coisa dessa. Foram ao Congresso, o Congresso falou, é verdade, precisamos continuar com a desoneração. E aí começou esse embate, que aí o Congresso aprova uma lei para prorrogar a desoneração até 2027, aí o Lula veta trechos dessa lei, e aí o Congresso derruba os vetos, e aí vem um novo projeto de lei que começa a circular, apresentado pelo governo, para falar, olha, então vamos organizar, vamos fazer progressivo, que volte, que essa desoneração deixe de existir progressivamente, né? E aí o Congresso começa a mexer no projeto e vai desidratando, e aí o governo não se entende com o Congresso e fala, bem, agora nós vamos para o STF. Esse é o resumo da ópera, né? O problema, para além da questão central, que é se os setores devem continuar tendo esse desconto ou não, é que a AGU, que é o advogado do presidente, né, falou, eu quero que o ministro Cristiano Zanin relate essa história. Quer dizer, o advogado do presidente foi falar com o ex-advogado do presidente. O advogado do presidente foi falar com o ex-advogado, pediu para que o ex-advogado pessoal do presidente tratasse do assunto. Tudo, assim, tem no fundo jurídico, faz sentido. Por quê? O Zanin já trata de outra questão dessa, já relata outra questão, de outro questionamento sobre essa mesma história no STF. Então, assim, até talvez o processo já fosse naturalmente encaminhado para ele, porque ele já trata desse assunto. Só que a AGU fez essa solicitação pública, e aí a coisa ganha um ar de tabelinha, que é como a gente está chamando aqui, do qual não dá para eles se afastarem agora, né? Então fica uma coisa, o ex-advogado, quer dizer, o que está de público, né? O ex-advogado pessoal do presidente tomou uma decisão liminar, né? Porque essa decisão, ela vai ser, ele tomou a decisão, falou, tá valendo já, só que os ministros, os colegas do Zanin vão julgá-la em plenário virtual. Ele já encaminhou assim, olha, julguem se essa liminar aqui está correta. De qualquer forma, a liminar já está valendo. E aí é um questionamento que se faz em várias questões do STF, né? Mas nessa fica ainda mais sensível. E assim, por que ele tomou essa decisão liminar? Por que ele não poderia, em vez de tomar a decisão logo e falar, olha, está valendo, encaminhar para o plenário e falar, olha, o STF como um todo vai julgar, né? Seria menos desgastante para a institucionalidade do tribunal, mas os ministros, dependendo da questão, parecem não se importar muito com isso. Então, esse é o primeiro problema, assim, a formalidade da questão e as suspeitas e desconfianças que ela vai inevitavelmente levantar. E aí tem as outras questões de fundo, que são o que aconteceu na prática aí. A presidência da República se une ao STF contra... Mais uma vez contra o Congresso, que já tem as suas desavenças com o Palácio do Planalto, tanto com o Palácio do Planalto quanto com o próprio STF. Então, o tumulto, né, aumenta esse subterfúgio ao qual o
o governo Lula apelou para tratar dessa questão, só tumultua mais a coisa em Brasília, né? E aí eu estou até terminando de escrever uma análise, daqui a pouco publico lá no site, que me parece que aí é a consequência última possível disso tudo, que é ao fortalecer o incômodo do Congresso com o STF, mais especificamente do Senado, né? Porque foi o presidente do Senado que já reagiu, que já falou, que já convocou reunião para amanhã de hoje. E que normalmente é o mais contido dos dois presidentes das casas. Sim, lá, ele, né? ele é o mais contido, inclusive ele fez a manifestação em nota, né? Ele não foi fazer uma coletiva, não deu entrevista, não xingou ninguém, ele é comedido. Só que ele passou o recado, ele falou, olha, é um terceiro turno que vocês estão buscando o judicial, não é um erro, ele falou Não que é um erro, né? E falou que vai convocar os líderes, aquela coisa. O que eu estou lembrando ao final desse artigo lá que eu estou escrevendo é de que já faz alguns anos que o Senado vem gestando essa história de impeachment de ministro do STF, né? É uma coisa muito distante, nunca aconteceu, nunca ninguém, né, nunca nenhum presidente do Senado chegou nem a falar na possibilidade de que isso aconteça, mas a questão é, esse confronto que se intensificou agora no final dessa semana, obviamente é mais um passo na direção de uma reação política aos ministros do STF que agem, né, nesse caso específico, de forma política muito explícita, né? O meu argumento ao agir assim, ao agir politicamente, esses ministros abrem um flanco para reações políticas, do qual eles podem não gostar. Né? De fato. E é aquela coisa que você falou. O STF já tem bastante conflito com o Congresso. Não precisa agora do Executivo jogando mais lenha na fogueira em nome do outro para criar mais rusgas, criar mais ruídos entre os poderes. Então, realmente, vamos acompanhar o que é que vai trazer de repercussão isso. Vamos ver até também se, de repente, o Lira se manifesta, uma vez que em algum momento isso vai chegar na Câmara, esse projeto. Vamos acompanhar. E você que está em casa, o que é que você acha? Você acha que o STF tem participado demais de decisões que não deveriam ser dele? E no caso em tela agora, que ele foi provocado, não foi o STF que quis, ele foi chamado para se manifestar, o que também não ajuda, porque, como eu acabei de falar, ele, mais uma vez, é tragado para o centro das discussões. O que é que você que está nos assistindo acha disso?